Tá tudo certo? Posso começar a falar? Peraí. Roda som. Som rodando. Vai câmera. Câmera foi. Plaquete. Lapsos de Amor, entrevista na Júlia, take 1. E ação. Oi, eu sou a Cami e eu tenho 19 anos. Eu sou a Tamires e eu tenho 21 anos. Eu me chamo Stella e eu tenho 19 anos. Eu sou a Malu, eu tenho 21 anos. Eu sou a Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. E eu tenho 19 anos. Me chamo Laura e tenho 20 anos. Meu nome é Ana Júlia Barbosa e eu tenho 20 anos. Uma curiosidade sobre mim é que eu acho que muito da minha personalidade foi baseada na personalidade dos meus irmãos. Teve uma fase da minha vida que eu queria ser igual à minha irmã. Aí uma hora eu me revoltei e eu queria ser o oposto dela, que era o meu irmão. Uma curiosidade sobre mim é que eu me apaixonei por cinema muito nova. Eu fiz teatro quando eu era criança. Eu gosto muito de moda, eu amo muito isso. Desde pequena, assim, eu sempre fui muito ligada nessa área. A minha curiosidade é que tudo que eu sei sobre fotografia hoje foi o meu irmão que me ensinou e ele é meu principal ponto de referência. Eu acho que pra mim, amor é como uma casa, que é uma construção, que não é algo que surge do dia pra noite. É algo que é um processo. E assim como uma casa, você precisa cuidar, você precisa manter ali o seu amor pela casa e manter esse lugar harmônico de segurança. E é isso, quando você, por exemplo, está com uma pessoa que você ama, seja um amor romântico, família, amigo, é como uma casa. Você se sente bem, você se sente confortável, você se sente livre. Ele tá nas pequenas coisas, então, desde você dar bom dia para alguém que você não conhece na rua, até, às vezes, um abraço, um simples abraço, assim, quando você tá dando um conselho, tá escutando uma pessoa e não sabe o que dizer, um abraço já reconforta ela. São os pequenos momentos que a gente tem no dia a dia e que fazem toda a diferença, então... É um sentimento que move as pessoas. Eu acho que falar o que amor significa para uma pessoa é muito complicado, porque cada pessoa cresceu num lugar, numa casa diferente. É o sentimento mais puro, singelo e, ao mesmo tempo, complexo que existe. Tem uma frase da Bell Hooks que ela fala que o amor é um ato de vontade e que para o amor verdadeiro existir, ele precisa de confiança, responsabilidade, afeto e carinho. Não vou saber tudo de cor agora, mas basicamente é o que eu acredito sobre amor. E eu acho que o amor ele pode ser definido de duas formas, ou pelo que você aprendeu que é o amor, ou pelo que você sentiu falta. É quando você tem a coragem de se doar para alguém e alguém receber isso. E é muito difícil essa troca acontecer, porque as pessoas têm muito medo hoje de dar uma parte de si para o outro e tem muita gente que não está disposto ou não sabe receber. Então, quando essa conexão acontece, é o que eu chamo de amor. A ideia do Lapsos de Amor, a ideia central era que eu e a Carol, a gente queria fotografar algo. Essa era a ideia, a gente tinha que fotografar algo. Que a gente pudesse mostrar para as pessoas pequenos momentos de afeto que elas não prestam atenção normalmente. Nossa primeira ideia foi fotografar outros fotógrafos aqui da região, depois a gente pensou em fotografar pontos turísticos da cidade, e em meio a isso surgiu a ideia de relatar o amor em meio à correria e o movimento da cidade. O Lapsus surgiu para mim faz um tempo já. Foi num período de ócio que depois eu vim descobrir que era o meu ócio criativo, que foi nas minhas férias de verão, quando eu parei. E depois de muitos anos, eu acho que foi a primeira vez que eu parei e eu pensei em ser eu e só aproveitar um pouco. E aí a Laura entrou com uma fala que foi, tá, mas a gente precisa de alguma coisa que gere conexão
com quem vai ler ou com quem vai receber isso, porque só foto é só uma foto, né? Durante esse tempo eu comecei a pensar muito em como eu gosto de contar histórias e como eu quero fazer isso. Eu acho que o mundo tá muito revirado, cheio de coisas ruins acontecendo, guerra, é todo dia notícias ruins de alguém morreu, foi baleado, é acidente, não sei o quê. E acho que foi o momento perfeito, assim, que eu consegui externalizar um pouco de tantas coisas que eu penso ao longo da minha vida e também desde muito nova, e acho que encaixou perfeito com esse projeto. A gente acaba não percebendo, esquecendo de observar e ter essa atenção para esses momentos de amor no nosso dia a dia. Às vezes um pai que diz bom dia ou, sei lá, crianças brincando na rua. E eu acho que o Lápis de Amor veio para isso, para mostrar esses pequenos momentos de amor que tem no nosso dia a dia e mostrar para essas pessoas, tipo, olha, gente, tem amor sim, não é só coisas ruins no nosso dia a dia. O amor está em toda parte e só precisa estar atento para perceber. O que eu senti durante esse projeto foi que o amor, ele está nos pequenos detalhes. Porque normalmente na correria eu sempre tô de fone ou eu sempre tô prestando atenção em outras coisas e eu não paro para reparar em coisas muito pequenas que estão sempre ali na minha frente, então para mim foi isso. Eu senti que às vezes vale a pena a gente tomar um ar, assim, ter um respiro e parar e prestar atenção no que está acontecendo em volta da gente. Às vezes a gente está numa rotina tão corrida que isso acaba ficando pro lado, assim. Eu me senti muito sortuda em muitos momentos por ser eu podendo fazer essa arte, assim, por ser eu podendo mostrar um pouco pro mundo como eu olho ele e contando tantas coisas que as pessoas não percebem e que até eu não percebia. Eu me senti muito conectada, assim, com as pessoas que a gente estava fotografando, principalmente. Gravando e as pessoas tirando fotos, escrevendo as narrativas. Foi um momento de conexão com essas pessoas. Eu comecei também a, eu mesma, olhar para a vida também com outros olhos, tentando procurar esses lapsos de amor. Então, acho que foi isso que esse projeto trouxe. Um dos meus momentos favoritos foi quando a gente estava na segunda diária de gravação e eu estava fazendo backstage ali, não estava cuidando das fotos do livro mesmo, mas eu falei para uma das meninas, falei, deixa eu tentar tirar uma foto para ver como é que sai. E eu registrei, era a foto de um senhorzinho na cadeira de rodas. Eu não vou lembrar direito quem estava empurrando ele, mas a gente olhando de longe, né, parecia ser um irmão, um companheiro fiel dele. E foi lindo, porque se eu não tivesse pegado a lente mais próxima, assim, eu não ia enxergar esse momento e nem não ia ficar registrado em mim. Eu tenho 2 momentos. O primeiro foi nosso primeiro dia de captação de imagens, que eu fiquei responsável ali por gravar o backstage. E foi uma loucura, a gente estava na feirinha do Largo da Ordem e, sim, muita gente, muita coisa acontecendo, muito barulho. E eu tinha que dar conta de gravar a Ana e a Carol, que estavam ali fotografando. Então eu tinha que gravar elas, tinha que gravar outras coisas. E, assim, apesar da correria, foi muito legal ver o processo de algo nascendo, de algo sendo realizado ali mesmo. Foi quando eu estava fotografando um casal tirando uma selfie no antiquário. E aí eu tirei a foto deles, apareceu o rosto, né? Então eu tive que ir lá falar com eles e pedir autorização de imagem. E daí eu perguntei, né? Porque a gente tem que perguntar, mesmo a gente não querendo, né, entrar tanto em contato assim com as pessoas que a gente fotografou, mas eu perguntei se eles eram novos em Curitiba, se eles estavam passeando. E aí eles falaram que não, que fazia muito tempo que eles moravam em Curitiba. Eles falaram um ano, mas agora eu não vou lembrar. E que era a primeira vez que eles estavam turistando juntos. E aquilo me bateu uma coisa muito legal, sabe? Tipo, nossa, faz tanto tempo que eles moram aqui e é a primeira vez que eles estão turistando os dois juntos, né? Então estão fazendo algo pela primeira vez depois de muito tempo. E isso me acendeu uma coisa que nunca é tarde pra gente começar algo que a gente quer. E também teve outro momento que foi quando a gente começou a separar fotos pessoais nossas para usar no nosso Instagram.
E eu tive que pegar um HD da minha mãe, que tem, assim, umas 10 mil fotos de toda a minha vida, para começar a procurar ali. Então, assim, eu até chorei, vi muita coisa, a gente sentou em família para olhar essas fotos, porque foi um momento realmente muito legal, muito nostálgico de recapitular tudo isso. Um dos meus momentos preferidos do projeto foi quando eu estava no Jardim Botânico e eu vi um casal, de longe, sentado num banco. E todas as meninas queriam continuar fotografando e eu falei, espera. E eu sentei no chão, eu apoiei a câmera no meu cotovelo, eu fechei um olho, coloquei no visor e eu fiquei ali por 15 minutos, mais ou menos. Porque eu queria que eles se beijassem. Eu estava esperando eles darem um beijo nessa foto, eu estava como objetivo a 120, então eu estava bem longe deles, eu consegui enquadrar bem a natureza em volta para dar uma desfocada de frente, ter eles num plano de fundo. E a foto estava linda, e eu tirei várias fotos lindas, mas eu estava muito esperando que eles se beijassem, eu queria essa foto de um beijo. E aí as meninas falaram, cara, você já tá 15 minutos aí, vamos embora, vamos pra próxima. Eu falei, tá, realmente, não vai ter. E quando eu levantei e saí, e deu assim uns 5 minutos, a gente ainda tava ali perto, eu vi eles dando um beijo. E eu fiquei com muita raiva de mim, eu falei, meu Deus, eu esperava mais 5 minutos, você ia ter a foto que você queria. Mas depois, quando eu fui editar, justamente essas fotos que eu tinha feito deles, eu entendi que eu não precisava daquele beijo, porque o amor não necessariamente tem que estar nesse gesto clichê que todo mundo acredita que existe. Porque o amor, às vezes o abraço que eles estavam dando dizia muito mais para eles do que um simples beijo, assim. Então me fez ver de coisas diferentes e acho que a melhor experiência que eu tive nesse projeto. Eu acho que foi justamente essa hora que eu não estava fazendo as fotos, mas eu peguei a câmera e eu fiz uma foto de um grupo de amigas. E daí, quando eu fui conversar com elas para pedir autorização, eu fiquei sabendo que elas estavam organizando um chá de bebê para uma delas, que estava grávida. E isso para mim foi muito especial, porque eu estava numa fase que eu estava meio triste, assim, com algumas coisas da minha vida. E os meus amigos estão longe, então eu fiquei meio mexida, que eu pensei, cara, será que um dia a gente vai estar aqui, parece tão distante, alguém está preparando um chá de bebê para um amigo? Eu sempre detestei escrever, essa é a verdade. Eu odeio com todas as minhas forças. Eu sou uma pessoa que odeia escrever. Escrever o lápis foi muito orgânico para mim. As histórias vieram surgindo muito, de forma natural, num fluxo narrativo, como algumas das meninas falam. Mas quando eu comecei a escrever pro Lapsus, eu entendi que eu só estava escrevendo sobre a coisa errada, entendeu? Quando eu escrevi sobre o amor, foi leve. Parecia que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha um documento real e eu precisava tirar algo da minha imaginação para fazer uma história através dali. E acho que muito do que eu escrevi, dos textos que passaram pela minha criação e pela minha mão, tem um pouquinho de mim ali. E eu falei, putz, eu acho que eu sei escrever. Eu só precisava achar a coisa certa. Às vezes tem um detalhe de um primeiro beijo meu, ou tem um detalhe da relação minha com a minha mãe, ou com as minhas melhores amigas, ou como que eu gostaria que tivesse acontecido uma situação minha. Bom, escrever o livro foi uma parte também muito legal, porque nesse momento que a gente estava escrevendo essas narrativas fictícias, eu tive que usar muito a minha imaginação também para poder escrever. Foi muito legal esse processo, muito poético, tentar pensar também em histórias não muito tipo, grandes histórias de amor, sim, coisas mais comuns que pode acontecer no nosso dia a dia. É muito complicado conseguir colocar em palavras o que já tá na tua cabeça, pelo menos pra mim. Mas eu acredito que deu super certo. Então, eu acho que alguns dos textos talvez tenham ficado um pouco melancólicos. E eu acho que talvez seja uma lembrança para as pessoas perceberem o livro em si como um todo, que existem partes boas na vida, mas também existem partes ruins. E não é por isso que o amor é feio ou alguma coisa do tipo. As pessoas não são perfeitas e o amor é um sentimento humano. Então é óbvio que ele não vai ser só perfeito o tempo todo. E vão ter coisas ruins, mas a gente tem que focar nas coisas boas. Foi muito difícil fotografar, por vários aspectos, assim. Não vou falar que foi difícil, porque pra mim a fotografia sempre foi muito amadora. Primeiro porque eu não estava fotografando sozinha. E eu sempre saio para fotografar sozinha. Sabe, eu com meu irmão a gente gostava de fotografar
tudo. Era difícil porque a gente tava com lentes muito grandes, assim. No primeiro momento eu tava com uma 70-300 e depois uma 24-120. E essas são câmeras que eu via as coisas muito ao longe. Então eu não reparava o que estava acontecendo em volta de mim. Então, para mim já é muito natural fotografar o cotidiano. É o meu estilo de fotografia. E quando a gente foi fotografar o Lapsus, foi basicamente registrar o amor acontecendo. Eu só conseguia, no momento que eu estava fotografando, ver um recorte específico da realidade. E às vezes, quando eu tirava o olho da câmera, me dava um impacto, assim, eu ficava tipo, nossa, tá acontecendo tanta coisa em volta de mim que eu nem percebi. Para mim não foi difícil, para mim foi simplesmente desenhar com luz e escrever e reescrever o mundo com luz e sombra. Eu acho que a gente acabou não criando nada, assim. A gente olhou o que estava acontecendo e de alguma forma deu um contexto para isso. Mesmo que ele não seja o contexto real, que a pessoa às vezes estava sentindo na hora, mas são contextos que podem acontecer com qualquer um. Eu acho que a minha parte do livro foi muito tentar conectar as pessoas com o que estava por vir. Dentro desse projeto, eu fiquei responsável por diagramar o livro e ali nele eu quis passar muito da essência do design para causar sentimento em realmente quem está lendo. É uma parte que eu gosto muito de trabalhar e eu espero que vocês consigam captar isso enquanto estão lendo as histórias e vendo as fotos. Bom, dentro do livro, eu fiquei responsável por a gente realizar as colagens nas fotos. Lapsus de amor, acho que tem eu por completo. Eu acho que o que tem em mim é um pouco da minha criatividade, imaginação e um pouco do meu toque. Eu gosto de falar que eu não acredito naquele ditado que quem procura acha, mas eu acredito que quem aprecia acha. E quando a gente aprecia o cotidiano, a gente consegue enxergar muita coisa legal nele. É uma dedicação gigantesca que eu coloquei dentro desse livro. Acho que tem um pouco do que eu sou, da minha alma, do meu ser e do que eu acredito na vida. Apesar de histórias comuns, tentei colocar histórias um pouco mais românticas, o meu jeito mais fofo, caridoso de ser. O que mais tem de mim é que eu tenho uma crença muito grande de que existe extraordinário no ordinário. E essas histórias que estão ali dentro acontecem com qualquer um. Agora, com o projeto, o que eu quero deixar é que as pessoas passem a prestar mais atenção nos pequenos detalhes do dia a dia. Eu tive um projeto de fotografia que era mais ou menos essa ideia de parar e prestar atenção no que tem à tua volta, porque a gente não presta atenção nisso. Então, é isso que eu quero deixar. Eu espero que as pessoas, lendo esse livro, consigam olhar a vida com um pouquinho mais de carinho. Eu sei que a vida é chata, é complicada, ela é complexa, mas as coisas boas, elas estão escondidas em meio à rotina. E, tá romantizando, parece um filme. Mas às vezes tem que ser assim pra ficar um pouco mais legal, senão tudo fica careta, sabe? E eu acho que eu tô cansada do careta. Eu espero que com esse livro as pessoas, quando forem ler ele, elas possam depois começar, como eu disse antes, começar a perceber a vida e analisar e ter um olhar mais atento para esses momentos de amor. Tudo fica mais legal, sabe? Tudo parece que sai do preto e branco e vai pro colorido. Que assim, às vezes parar um pouquinho, ter um momento ali com alguém querido é muito importante. Acho que ao momento que estiverem lendo as histórias, eu quero que você pense que aquilo pode ser algo da sua rotina, pode ser algo que você vive diariamente e não percebe. Então, começar a valorizar mais esses pequenos momentos de amor com as pessoas que você gosta. Pra você que tá vendo isso, cara, eu espero que você tenha aproveitado muito, assim. Tipo, muito, muito, muito. Porque eu aproveitei muito escrevendo isso. E eu espero que você tenha parado e pensado que isso que a gente chama de vida, que acontece entre o segundo que você nasce e o segundo que você morre, tá cheio de coisa bonita que você não vê. E que talvez 10 minutos do seu dia você possa começar a ver porque eu não via. Porque às vezes a gente foca muito num tipo de amor e a gente esquece que ele não tá só ali no seu parceiro ou na sua parceira, no romance. O amor tá nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos.
tá em você. Então eu acho que é isso. Pra mim, agora, eu vejo o amor como os pequenos detalhes e não só como coisas grandiosas. Porque, na maioria das vezes, a gente pensa que só os momentos grandes e grandes demonstrações vão ser, de fato, o amor, e não é assim que acontece. O amor, ele acontece no nosso cotidiano e é isso que importa. Que ele tá presente em momentos felizes, está presente em momentos tristes, mas que ele tá sempre ali. Então, não importa o contexto, não importa quem são as pessoas, mas que ele vai estar sempre presente. Às vezes um pequeno gesto, um pequeno detalhe que passa muito despercebido pode representar um amor muito grande na nossa vida, e só que assim a gente tem que parar e pensar nisso. Eu vejo o amor como algo não só grandioso, com grandes atos e que nem filmes que a gente acaba vendo, mas também pequenos momentos, como eu disse, que tá no nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. Eu ainda acho que o amor é muito simples e muito complexo, que é meio paradoxal. Mas eu aprendi a ver o amor como algo constante e mais como algo que existe dentro de mim. Eu acho que nesse projeto eu aprendi que eu amo amar. Eu sou completamente apaixonada por amar. Como eu vejo o amor depois do projeto Lapsus, eu acho que eu enxergo ele de uma maneira mais fácil e leve, sabe? E que ele está presente em todas as áreas da nossa vida. E que agora eu não imagino uma vida sendo vivida sem amor. Deu pro gasto. Será que vai dar pra usar alguma coisa? Acho que vai. Ah,